Olha só, queridos irmãos, eu quero convidar você nessa manhã para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler os versos 22 e 23, uma pequena parábola que Jesus conta. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. E vamos refletir um pouco nessa parábola de Jesus, Sermão do Monte. O texto é bem conhecido e a palavra do Senhor diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Texto curioso, né, irmãos? Não é curioso esse texto? Não é curiosa essa parábola de Jesus? Esse texto aqui é a parábola onde Jesus compara os olhos com uma lâmpada e diz que os olhos são a lâmpada do corpo. E o que significa essa comparação que Jesus faz? E obviamente Jesus não está falando dos nossos olhos físicos, mas o que Jesus está falando aqui ele usa os olhos como uma parábola que simbolizam o nosso modo de olhar para a vida. Os olhos aqui representam um modo que a gente tem de olhar para os acontecimentos. Os olhos aqui são as nossas interpretações, as interpretações que a gente faz das coisas que acontecem, são os julgamentos que nós fazemos a respeito das situações da vida que nós estamos enxergando. Nós estamos enxergando situações, enxergando fatos, e aí nós fazemos julgamentos, nós fazemos interpretações, porque o tempo inteiro, né, irmãos, nós estamos fazendo interpretações e julgamentos de tudo, não é verdade? O tempo todo. Nós olhamos para as coisas que acontecem e nós dizemos: isso é uma bênção, isso é uma interpretação que eu estou fazendo, isso é uma bênção, isso aqui, isso é uma bênção, aquilo é uma tragédia. São interpretações, são julgamentos. Eu olho para uma situação e digo: isso é bom, graças a Deus. E eu olho para uma outra situação e interpreto dizendo: não, isso é mal, Deus me livre. O tempo inteiro nós estamos observando a vida e as coisas que acontecem para nós, ao nosso redor, e nós estamos fazendo julgamentos e interpretações. E é isso que simboliza quando Jesus diz assim: os olhos, é esse nosso olhar para os acontecimentos da vida. E Jesus, ele fala 3 coisas sobre esses nossos julgamentos e interpretações que nós fazemos. Jesus diz, em primeiro lugar, que o meu olhar, ele pode ser bom e também pode ser o quê? Mal. O texto que nós lemos, Mateus 6, Jesus, ele diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se o seu olhar for bom, ou o teu olhar pode também ser mal. Eu posso ter um olhar bom, um olhar mais positivo para a vida. Eu posso ter um olhar mais otimista para a vida. É um olhar bom, um olhar cheio de fé para as coisas que acontecem. Eu posso olhar pela ótica da fé, é um bom olhar. Mas o meu olhar também para as coisas que acontecem pode ser um olhar mau.
eu posso ter um olhar muito mais negativo, eu posso ter um olhar malicioso, eu posso ter um olhar onde eu estou me enganando a respeito das coisas, um olhar mau. Então, a primeira coisa que Jesus fala sobre essas nossas interpretações e julgamentos que a gente faz, é que pode ser bom, eu posso ter uma interpretação mais positiva ou mal, uma interpretação mais negativa. Que o olhar bom ou olhar mal é uma escolha. Eu escolho do jeito que eu vou olhar e vou interpretar as coisas. Eu posso interpretar como bênção, posso interpretar como um problema. Mas a interpretação depende de quem? De mim, porque Jesus usa a partícula condicional se aqui no texto. Se os teus olhos forem bons, ou se os teus olhos, o teu olhar for um olhar mau. Então, eu escolho o modo como eu vou olhar para as coisas. Eu escolho. Como eu já disse uma vez aqui, uma parábola, uma ilustração muito conhecida que fala de 2 vendedores de uma fábrica que foram mandados para uma região, porque a fábrica era uma fábrica de sapatos. E aí a fábrica mandou 2 vendedores para uma região, porque eles queriam entrar naquela região para vender sapatos. E aqueles 2 vendedores foram fazer uma pesquisa de mercado. Eles eram os 12 espias lá, né? Pesquisar o mercado, pesquisar a terra onde é que a fábrica queria entrar. Depois de uma semana, um vendedor mandou um e-mail para a fábrica dizendo: cancela o projeto. Cancela o projeto, porque aqui, nesse lugar, ninguém usa sapatos. O pessoal só usa Havaiana aqui. Aqui, sapato ninguém usa. Então, cancela o projeto. Logo depois, o outro vendedor mandou um e-mail também dizendo: glória a Deus, acelera o projeto. Sabe por quê? Porque aqui nesse lugar ninguém usa sapato. Ou seja, são 2 maneiras de olhar para a mesma situação. É a mesma situação, mas um enxerga um problema. O outro, olhando para a mesma situação, enxerga uma oportunidade. É o olhar bom ou o olhar ruim, pessimista. E a gente escolhe, meus irmãos, somos eu e você que temos que escolher de que maneira nós vamos olhar para as situações da vida. Se a gente vai enxergar só problema, como Jesus falou exatamente no texto anterior, eu vou enxergar só traça, ferrugem e ladrão na terra, eu olho e só vejo traça, ferrugem e ladrão. Ou eu também posso olhar para a vida e enxergar o reino de Deus. Eu vejo como o pai cuida do pardal. Eu vejo como o pai cuida dos lírios do campo. E aí é uma escolha de olhar. Eu olho para a vida e só vejo porcaria e desgraça. Ou eu posso olhar para a mesma vida, para o mesmo contexto e enxergar Deus operando, enxergar o reino de Deus atuando, que é tudo isso que Jesus está falando aqui nesse contexto. Então, Jesus diz que o meu olhar pode ser bom, pode ser mau, que isso é uma escolha da gente, que o tipo de olhar eu vou escolher ter, e em terceiro lugar, que esse nosso olhar que eu escolho ter, ele vai trazer consequências sérias para a nossa vida. O olhar com que eu escolho enxergar e interpretar e julgar as coisas que acontecem, isso vai trazer consequências sérias para a nossa vida, para o nosso ser, porque Jesus diz que se os teus olhos, o teu olhar for bom, vai acontecer o quê? Todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu olhar, as tuas interpretações são sempre as piores possíveis,
todo o seu corpo estará em trevas. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que o meu olhar traz consequências. Um olhar bom, mais positivo, nos enche de luz. Um olhar mais positivo me enche de vida. Um olhar bom, mais otimista, com mais fé, ele me enche de energia, de luz, de ânimo. O meu corpo, o meu ser fica cheio de luz. Agora, quando eu enxergo a vida de um jeito ruim, como é que a gente fica, irmão? Quando a gente olha e interpreta sempre com a nossa interpretação e julgamento é o pior possível. Essa vida é uma desgraça, só tem desgraça. Deus não existe, o reino de Deus não está aí cuidando de pardal, lírio, não está ao redor da gente. Não, é só esse olhar pessimista. Aí Jesus fala assim: aí o teu ser é afetado, você fica cheio de trevas, cheio de escuridão, cheio de pessimismo. Você é tomado por medo, por sombra, por inseguranças. Você fica cheio disso. É ou não é verdade? Então é muito importante a gente entender o que Jesus está dizendo aqui sobre esse nosso modo de enxergar a vida, e é algo muito sério. E a Bíblia, meus irmãos, ela fala muito, muito, muito. A Bíblia inteira, ela fala da importância desse nosso modo de olhar, e o que isso significa, e as consequências que isso traz para a nossa vida. Eu quero dar 2 exemplos bíblicos para você entender mais na prática o que Jesus está falando aqui, quando ele diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Primeiro exemplo, 1 Samuel 18:9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso 9. Vamos ler juntos o texto, aí o texto está na tela. Olha que interessante. Desde que dia em diante que Saul começou a ter um olhar mau em relação a Davi? Olha que interessante, é o que Jesus está falando lá em Mateus, e que aconteceu com o rei Saul. Teve uma situação na vida de Saul, que a partir daquele momento, ele passou a ter um olhar ruim para algumas coisas e para Davi. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. É o que Jesus falou, ele está vendo agora com maus olhos. Se os teus olhos forem maus, você vai ficar cheio de trevas. E foi no dia que as mulheres de Israel cantaram aquela musiquinha nefasta. Cantaram aquela musiquinha que diz assim: Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares, Davi é o bonzão, Saul é bonzinho. Saul já tinha problema de autoestima, muito baixa, e aí ele ficou cheio de ira, cheio de inveja, e a partir daquele dia diz que ele não via mais a Davi com bons olhos. Ou seja, o olhar de Saul mudou. Antes ele via Davi como uma bênção, mas agora que ele está cheio de inveja e de ira, o olhar dele em relação àquele seu servo muda. E ele passa agora a ter uma interpretação ruim sobre Davi. O modo como ele enxergava Davi. Ele passou a ver Davi como um problema.
ele passou a ver Davi como uma ameaça. Eu pergunto para você, Davi era um problema? Davi era uma ameaça? O olhar de Saul estava errado. Se tinha alguém em Israel que Saul podia confiar, era em quem? Era Davi. A história continua e diz que Davi 2 vezes teve a oportunidade de matar Saul. Saul passou a persegui-lo aqui. 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele matou? Nunca vou tocar no ungido do Senhor. Veja como a interpretação de Saul agora a respeito de Davi está completamente errada, porque ele ficou cheio de inveja, cheio de ira. É por isso que Jesus lá em Mateus, meus irmãos, ele diz assim: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão, diz Jesus. Porque os olhos são a lâmpada do corpo. Qual é a função de uma lâmpada, irmãos? Tem umas lâmpadas aqui, ó. Qual é a função da lâmpada? Iluminar, amém? Como é que uma lâmpada ilumina? Projetando a luz que há nela. A lâmpada ilumina projetando a luz que há nela. Aí Jesus está dizendo assim: quando nós olhamos para as coisas, para a vida e para os fatos, nós projetamos a luz que está dentro da gente. Os meus juízos, os meus julgamentos, as minhas interpretações não correspondem necessariamente aos fatos que estão acontecendo. As minhas interpretações correspondem à luz que está dentro de mim. Se a luz que está dentro de mim for em trevas, o que eu vou projetar na minha interpretação? Trevas. E por isso ele fala, por isso que grandes trevas serão. Quando Saul agora passa a enxergar Davi como um problema, uma ameaça, ele não vê mais Davi com bons olhos, ele está projetando sobre Davi a luz que está nele, e a luz que está nele é trevas, é ciúmes, é ira, é medo, é insegurança. Aí ele projeta isso sobre Davi, e aí ele faz uma interpretação, um julgamento completamente equivocado. O olhar dele a respeito daquele Davi agora passa a ser um olhar mau, um olhar completamente equivocado a respeito da situação. Isso tem consequências? Muitas consequências, porque o rei Saul vai passar a tomar decisões agora, movidos por essa interpretação e esse olhar, decisões que foram completamente desastrosas para o seu reino. Você percebe, meu irmão, a importância da gente cuidar do nosso olhar e das nossas interpretações? E pedirmos para Deus que Deus nos dê discernimento para que o nosso olhar, os nossos julgamentos sejam bons, sejam positivos e saudáveis, porque isso traz consequências para a nossa vida. 1 Samuel 18:9, eu vou pedir para colocar de novo, 1 Samuel 18:9, daquele dia em diante, olha só, daquele dia em diante, Saul mudou o olhar. Saul não via Davi com bons olhos. Agora coloca o verso 10, o verso seguinte. Olha o que acontece, irmãos. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul. As trevas que Jesus fala. O coração dele começou a ficar cheio de trevas. Se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E o que Saul fez?
verso 11, que ele atirou pensando assim: encravarei Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. O olhar mudou, ele ficou cheio agora de indisposição, de ira, e ele procura agora matar Davi. Eles ficavam no almoço lá, Davi, enquanto o rei almoçava, Davi ficava dedilhando a viola dele lá, a lira, a harpa. Davi ficava dedilhando aquela musiquinha gostosa na hora do almoço, amém, irmãos? Sim, aquela musiquinha de fundo, Davi, até aquele dia aquilo era legal, mas agora Saul mudou o seu olhar em relação a Davi, e aquilo que antes era tranquilo, agora passou a ser um incômodo, e começou a dar raiva, e ele tenta matar Davi. Você percebe como o olhar influencia as nossas decisões, a nossa vida, irmãos? Precisamos tomar muito cuidado. Que escolha que você está fazendo, no modo como é que você tem escolhido olhar para as realidades da sua vida? Você olha com a fé do Evangelho? O teu olhar, meu irmão, é um olhar que está ali, ele é filtrado pelas promessas do Evangelho, ele é filtrado pelas palavras de Jesus, e você diz assim: olha, está acontecendo certas situações, mas eu sei que o reino de Deus está aqui, e eu sei que Deus está vivo e operando, e portanto, eu vou ter um certo tipo de atitude diante da vida, porque o meu olhar é um olhar filtrado pela minha fé, pelo Evangelho, porque se eu tiro isso, eu corro o risco de ter um olhar como o olhar que ficou esse olhar aqui do rei Saul. Um segundo exemplo, para a gente entender do que Jesus está falando aqui, Mateus 20, verso 15, Mateus 20, verso 15, e aí eu vou pedir para deixar o texto aí na tela. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler juntos? Será que não me é lícito Esse texto aqui é um versículo, é o final da parábola dos trabalhadores da vinha. Lembra daquela parábola? Famosa parábola de Jesus. E o versículo que nós lemos, essa tradução aqui, a NAA, não é a melhor, porque no texto grego, o texto grego diz que ou são os teus olhos maus, porque eu sou bom. Essa é a tradução literal do texto grego, que ele traduz aqui por ou você ficou com inveja porque eu sou bom, mas o texto grego usa a palavra oftalmos. Ou são os teus oftalmos, é daí que vem o oftalmologista, que cuida dos nossos olhos. Ou são os teus olhos, Jesus encerra a parábola dizendo, ou são os teus olhos maus, porque eu sou bom? E é a parábola dos trabalhadores da vinha. Os irmãos lembram dessa parábola? Tinha um dono de uma vinha, que foi contratar trabalhadores para sua parábola. Aí ele chegou de madrugada e contratou um grupo de madrugada. O pessoal foi trabalhar. Aí ele acertou com aquele grupo, ele combinou, fez um contrato. O pessoal foi no cartório, assinou no cartório, 1 denário por um dia de trabalho, contrato. Aí o dono da vinha foi às 9 da manhã. Tinha gente na praça ainda. Ele falou assim: por que vocês estão aqui? Vão trabalhar na minha vinha. E o pessoal foi. Aí ele chegou lá meio-dia. Tinha gente e ele falou: vamos para a minha vinha. 3 da tarde. Vão para a minha vinha trabalhar. Às 5 da tarde, a loja fechava às 6, irmãos. A fazenda fechava às 6. Às 5 da tarde, diz Jesus que o dono da vinha falou assim: vocês estão aqui parados na praça ainda? Vão para a minha vinha trabalhar. E o pessoal vai. O pessoal das 5 horas trabalhou quanto tempo?
1 hora. Aí Jesus diz que o dono da vinha, começando pelo pessoal das 5 horas, ele deu 1 denário para todo mundo. Ele deu 1 denário para todo mundo. Aí o pessoal lá das 6 da manhã gostou? O pessoal das 6 da manhã não gostou. E aí o pessoal das 6 da manhã fez uma interpretação. Olhou para a situação com um olhar. Que Jesus diz aqui no texto que nós lemos: ou são maus os vossos olhos, porque eu sou bom? Eles olharam, eles escolheram olhar para aquela situação com um tipo de interpretação. Eles projetaram para aquilo injustiça. Eles disseram: o dono da vinha não presta. O dono da vinha é injusto. Porque deu para o pessoal que trabalhou meio-dia, 3 e 5 da tarde, deu 1 denário, que é o mesmo para nós. O dono da vinha é injusto. E Jesus fala assim: não. Tudo isso está no teu olhar. Porque eu posso escolher olhar de um outro jeito. E eu posso dizer: o dono da vinha é generoso. Quem está certo? É uma escolha. Eu escolho olhar para aquele evento, e aí eu digo assim: é injusto, não presta, nunca mais venho aqui. Ou Jesus fala: você pode escolher olhar para o dono da vinha e dizer: puxa, como ele é bom, né? Como ele é generoso, como ele é gracioso. Ele deu para o pessoal das 5 o salário cheio. Você escolheria qual interpretação? Não precisa responder. Vocês querem que eu fale a minha? Eu que sou um cara bem tranquilo. E a palavra bom do texto, literalmente no grego, é a palavra generoso. Jesus está dizendo assim: vocês estão errados. Primeiro, o dono da vinha não foi injusto, porque ele deu para vocês o que ele combinou com vocês. Se ele tivesse dado menos que o combinado, ele seria injusto. Mas ele deu o que ele combinou, portanto, injusto ele não é. Vocês estão errados. Vocês não podem dizer que ele não presta, porque ele cumpriu exatamente o que ele combinou com vocês. Vocês não combinaram às 6 da manhã, vocês assinaram o contrato, vocês aceitaram trabalhar por 1 denário, e ele cumpriu certinho com vocês, portanto, injusto e errado ele não é. Sabe o que ele é? Ele é bom. Por quê? Porque ele decidiu ser generoso com o pessoal que ninguém contrata. Tem gente pedindo para abrir uma porta, mas ninguém abre a porta para essa pessoa. Ninguém contrata. O pessoal está lá meio-dia e ninguém contratou. 3 da tarde a porta não abriu. 5 horas eles estão na praça ainda tentando achar um trabalho. Mas é gente que a vida não dá oportunidade. Tem gente assim ou não? Tem, está cheio. Gente que ninguém contrata. Por quê? Porque fala errado, porque não sabe as coisas. Gente que ninguém contrata para ir trabalhar na vinha. Aí o dono da vinha foi generoso com eles e falou assim: poxa, eu vou dar 1 denário, assim eles podem voltar para casa e levar leite para as crianças, podem pagar o aluguel.
eu vou ser bom com eles também. E aí, Jesus conta essa parábola, e aí ele termina com esse texto que nós lemos, onde Jesus explica então tudo isso, dizendo aqui: será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Ou são os teus olhos, os teus oftalmos maus, porque eu sou bom? Jesus fala assim: vocês escolheram olhar com um olhar ruim para uma situação, e vocês dizem, é injustiça. E a verdade é que não, isso não é injustiça, isso é bondade e generosidade. Irmão, você está vendo como a gente pode se enganar, irmão? Você percebe como eu e você podemos nos enganar nas interpretações? Nós temos que tomar cuidado, porque a gente pode errar muito. E quando a gente faz essas interpretações com um olhar mau, e a gente chama o bem de mal, e chama o mal de bem, como está escrito em Isaías, quantas consequências danosas isso traz para a nossa vida, porque vai afetar as nossas decisões. Nós vamos tomar decisões baseadas nessas interpretações, então nós temos que ter muito cuidado, amém, irmãos? E nós temos que pedir para Deus: Senhor, me ajuda a ter os bons olhos, esses bons olhos que enchem o meu ser de luz, de vida, de ânimo, esse olhar para a vida e para as situações que é filtrado pelo Evangelho, pelas promessas do Evangelho, e eu olho para isso com fé, para a vida, e digo: o Senhor está aí, o Senhor sabe, eu vou confiar no Senhor. Em nome de Jesus eu vou confiar no Senhor. E isso vai fazer toda a diferença para a nossa vida, para a nossa caminhada. Eu encerro, para terminar, dizendo que essa parábola de Jesus sobre os olhos como lâmpada do corpo, sabe qual é o contexto, irmãos? Dentro do qual essa palavra de Jesus está dita? Qual é o assunto que Jesus estava tratando aqui, nesse trecho de Mateus 6? Você sabe qual é? Uma coisa que aqui ninguém tem, ninguém sente, ninguém sabe o que é: ansiedade. O contexto que Jesus está falando aqui é a ansiedade, é a inquietação com o amanhã, é andar ansioso, inquieto, inseguro, com medo da vida, medo do amanhã, a ansiedade. E Jesus está nos ensinando aqui que uma das maiores causas de ansiedade nas nossas vidas, meus irmãos, é quando a gente começa a olhar para a vida com um olhar ruim. São essas interpretações pessimistas. Eu começo a esperar só tragédia, não só coisa ruim. Eu só vejo coisa ruim, começo a esperar só coisa ruim. Parece que Deus não existe. E aí fico cheio de trevas. E aí Jesus diz assim: resultado, você começa a andar ansioso na vida, inseguro, porque muita ansiedade é fruto desse nosso modo de que a gente escolhe olhar para a vida. Agora, quando eu começo a olhar, como diz Jesus, olhar os lírios do campo, quando eu começo, como diz Jesus, a olhar as aves do céu, veja como está tudo no olhar. Eu olho, e aí eu começo a olhar ao meu redor, e eu começo a ver o reino de Deus, eu começo a ver a fidelidade de Deus, e eu confio nessa fidelidade, eu descanso nessa fidelidade.
nessas promessas que diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa promessa que diz que o amanhã trará os seus cuidados. O amanhã não vai trazer só problema, irmão, o amanhã vai trazer solução também, amém? O amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio? Foca nos problemas de hoje, porque o amanhã teremos problemas, mas também teremos os cuidados. Caminhos abrem, soluções vêm, livramentos. Agora, quando o meu olhar não tem esse filtro do Evangelho, eu fico num pessimismo horroroso, e aí o que toma o meu coração é a ansiedade. É isso que Jesus está falando. Agora, quando eu peço para Deus: Senhor, me dá o discernimento para eu ter um olhar bom, e o meu olhar para a vida é um olhar filtrado assim por toda essa palavra de Cristo Jesus. Homens de pequena fé, se o vosso Pai Celeste cuida do pardal e da florzinha que hoje ela existe e amanhã é lançada no forno, se Ele cuida do pardalzinho e da florzinha, Ele não vai cuidar muito mais de vocês, homens de pequena fé. Vocês são filhos. Quando isso começa a entrar em mim, e aí eu começo a olhar, e o meu olhar para a vida é filtrado por este Evangelho, eu começo a ter mais segurança, eu começo a ter mais paz, eu começo a ter mais coragem para levantar e enfrentar o mal que basta para hoje, e enfrento a vida. Por isso, eu pergunto para você, para encerrar: como é que tem sido o teu olhar, irmão, para a vida? Não vou nem falar da vida, vamos falar do Brasil. Hoje, teu olhar é um olhar que é catastrófico? Ou você crê que Deus é o Senhor do Brasil também? E que no meio desse país, que tem traça, ferrugem e ladrão, não vamos citar nomes, está no YouTube ao vivo, tem muita traça, muita ferrugem, muito ladrão, mas também existe muito reino de Deus ao nosso redor, e Deus está aqui, e Ele é Deus conosco. Como é que está o teu olhar? E eu espero, em nome de Jesus, que Deus te dê graça, para você ter discernimento, e para que as tuas interpretações da vida sejam filtradas pelo maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo. E desse modo você ande na vida com coragem, com mais paz no teu coração, enfrentando as situações da vida pela fé, como Deus quer que a gente enfrente. Amém, irmãos?